OVNI, sobrenatural, objetos que voam, mas não são identificados, são o verdadeiro mistério para a psique humana. A soma de mistério, ficção científica é a realidade de muitas pessoas que já viram ou até sentiram esses fenômenos. Tenham em mente, é impossível tentar compreender este fenômeno sem passar pelas teorias, genética, comportamento humano e especialmente as religiões, que são a mola mestra dessa categoria. E por isso são tantos nomes: anjos, espíritos, demônios ou até alienígenas. Tudo isso junto, mais casos e relatos de avistamentos de UFOs e até encontros com seres de outros mundos, só aumenta o mistério dos fenômenos mais complexos do planeta. Muito embora os seres humanos tenham uma incrível capacidade de tentar ganhar dinheiro em cima disso, a grande verdade é que pode haver muito mais por trás de tantas denúncias que parecem não convencer os mais céticos. Horas, com milhares ou até milhões de pessoas falando a mesma coisa, é impossível não parar e pensar: ora bolas, deve ter alguma coisa aí. E por isso as abduções se tornaram um dos fenômenos mais fascinantes. Essas pessoas, os abduzidos, sempre carregam dentro de si ou dentro de seu corpo, e às vezes em sua alma, uma marca. Uma marca que a ciência começa hoje a pesquisar de maneira tímida. Homens e mulheres corajosos em busca da verdade, apesar de tantas dificuldades. Existem provas ou evidências que nos levem a, pelo menos, gastar um pouquinho de nosso tempo para pensar? Tudo não passa de esquizofrenia, mentes insanas em busca de algo para acreditar. Prepare-se muito bem, assista até o final, porque demorou, mas hoje, mais uma vez, vamos entrar neste mundo proibido. O fenômeno chamado de abdução é um dos mais fascinantes em qualquer ramo de estudo, até porque se trata da psique humana. E por isso cabe uma pergunta: existem provas ou evidências? Os estudiosos dizem, elas não estão lá fora, mas dentro das pessoas que supostamente caíram nas mãos desses seres. Mas, para tentarmos compreender, antes de tudo, é preciso separar o joio do trigo. Vou fazer de maneira objetiva, como sempre. Seguinte, existem dois tipos de manifestações, uma ruim e uma boa. A ruim é a chamada abdução, que se trata de um rapto realizado por uma entidade não humana, que aqui vamos chamar de alienígena. Isso acontece contra a vontade do ser humano, normalmente à noite, e quase sempre a pessoa não se lembra do ocorrido. Por outro lado, existe o contatismo. Esse é mais raro e acontece de maneira espontânea e positiva, ou seja, esse suposto encontro entre humano e não humano é algo bom. Quando falamos nesses fenômenos, talvez a abdução realmente seja uma das mais fascinantes, porque quanto mais se pesquisa, mais dúvidas se tem. Vão do positivo até o negativo, mas existe um meio termo. Nem uma coisa, nem outra. Que na verdade esses supostos seres teriam uma agenda própria e os humanos serviriam apenas para cumprir seus objetivos. Muito bem, para continuar precisamos falar das evidências físicas. As pessoas que supostamente tiveram contato com um disco voador ou aquelas que alegam que foram abduzidas podem ser verificadas. Sim, isso mesmo que você ouviu, e algumas possuem sinais bem graves. Vejamos. Existem relatos de pessoas que lidaram com este efeito, o efeito da radiação, ao entrar em contato com os chamados discos voadores. Bem, segundo ponto, marcas na pele. Pessoas que foram abduzidas relatam marcas de aparecimento súbito na pele. Essas marcas percorrem o corpo, mais notadamente nas pernas, mas também em outros lugares. Também variam de formato, aparecem às vezes como simples depressões bem definidas, outras aparecem como traços. Também tem aquelas bem elaboradas, com padrões característicos ou uma série de pontos juntos de linhas simétricas. Bacana! Agora vamos a um bem conhecido, os implantes. Como o próprio nome diz, são dispositivos como um chip colocados no corpo do abduzido, semelhante aos que fazemos com os animais quando queremos rastrear. Agora vejam o seguinte, recentemente foi proposto que os implantes não só teriam a possibilidade de rastrear e ler dados do ser humano hospedeiro, bem como outra função.
mandar informações e enviar ordens, fazendo quem os usa adotar determinados padrões de comportamento. Isso mesmo que você ouviu. Bizarro, mas vai vendo, que é só o começo. Dito isso, é impossível falar sobre os implantes sem mencionar um sujeito. Se trata do falecido Dr. Roger Leir, cirurgião norte-americano. Esse sujeito começou a extrair e a estudar os implantes quando percebeu um padrão. E notou o seguinte: parecia existir um interesse em determinados órgãos e regiões do corpo. Uns mais que outros. Mas onde? Vejam na tela. Mas tem outros, colocados aqui. Leiam. Bem, o médico também notou grande interesse aqui. Vejam só. Muito bem, mas como descobriram os implantes? Normalmente são identificados quando a pessoa faz um exame de imagem, raio-x, tomografia, etc., ou por algum outro motivo de saúde. De repente o médico diz: há um corpo estranho dentro de você que não deveria estar lá. Alguns abduzidos têm sim a noção do implante, mas a maioria não. Porém, de repente acham isso. Tá bom, mas essas coisas foram analisadas? Sim, o Dr. Roger verificou que eles emitem uma radiofrequência e que param de emiti-las quando são retiradas do organismo humano. Agora, sente-se para não cair da cadeira. Não se sabe como, mas estranhamente este implante não desenvolve resposta inflamatória. O que é isso, gente? Isto é, um objeto estranho dentro de você que não inflama e seu corpo entende como se fizesse parte dele. Mas tem mais. Misteriosamente, o corpo estranho apresentou terminações nervosas, o que é teoricamente impossível. E pior, não verificou uma porta de entrada, ou seja, uma cicatriz por onde o objeto teria entrado. Vocês ouviram o que eu acabei de falar? Bem, eu não estou falando de algo bizarro, estou dizendo algo impossível. A análise laboratorial também verificou que o material é extremamente duro, não encontrado na Terra devido às suas propriedades físico-químicas peculiares e tem um aspecto bem definido, como se tivesse sido manufaturado. A maioria são metálicos escuros envolvidos em uma membrana biológica. Quando retirados, a pessoa sente uma dor aguda, mesmo com o uso de anestesia. Após isso, muitos sentem-se aliviados, como se tivessem sido libertos. Deixa eu resumir para você entender o quão cabuloso é isso. Temos um objeto estranho que você não sabe como parou lá, seu corpo entendeu como dele, que não dói nada. Daí você vai retirá-lo, recebe anestesia e ainda assim dói. Depois, curiosamente, retira-se e sai algo metálico, e você não sabe, mas de alguma forma se sente aliviado. É ou não é para se pensar? Mas vamos piorar as coisas. Os abduzidos são loucos ou têm algum tipo de distúrbio psiquiátrico? Bem, o renomado psiquiatra John Mack, um professor da Universidade de Harvard, ganhador de um prêmio, foi convidado para avaliar pessoas que supostamente tinham sido abduzidas. Então, cético, quase rindo, a princípio não se interessou, porém entrou em contato com algumas dessas pessoas e tentou encaixá-las em alguma condição psiquiátrica. Mas não conseguiu. Por quê? Porque ele percebeu que eram pessoas sinceras, contavam histórias consistentes e detalhadas, e muitas delas angustiantes. Relatavam pesadelos, vivências da primeira abdução, enfim. Então, pesquisou muito e concluiu: não se trata de distúrbio psiquiátrico. Com isso, foi muito perseguido, quase acabaram com a sua carreira. Também, um médico da prestigiosa Universidade de Harvard, acreditando em ETs e coisas do tipo, e por cima fugindo do padrão aceito, é óbvio que seria perseguido. Muito bem, daí ele passou a viajou por vários países pesquisando. Vale lembrar que aqui no canal já falei dele em vários vídeos, como por exemplo o caso da escola Ariel, onde 62 crianças mais 20 funcionários de uma escola, num dia de sol quente, viram uma nave descer do céu e tiveram um suposto contato com um ser extraterrestre. Mas enfim, as conclusões do médico foram as seguintes. Consistência. As histórias de contato foram relatadas por pessoas diferentes, não tinham qualquer experiência de vida que poderia ter levado a esse fenômeno. Presença de aspecto físico, marca, implante, como eu disse, seguiam um padrão, associavam tudo aos OVNIs porque outras pessoas nas proximidades também tinham visto. Pois é, acha que acabou? Não.
E o Brasil? Onde entra nisso? Há alguns anos, o psicólogo Leonardo Breno Martins, um professor da USP, em sua tese de mestrado, analisou casos de pessoas supostamente abduzidas por alienígenas. Sua conclusão: elas não sofriam de transtornos mentais e, do ponto de vista psicológico, não seriam diferentes das pessoas comuns, ou seja, como eu e você. Leonardo visitou grupos de apoio a pessoas que sofreram abdução. Esses grupos são parecidos como a AA, o Alcoólicos Anônimos, onde essas pessoas se encontram e relatam suas experiências. Então, ouviu, estudou, entrevistou e pesquisou muito, cruzou os dados e concluiu: não se tratava de delírios ou alucinações. As evidências estão aí. E se você achou que eu estou falando pelos cotovelos, eu vou lhe lembrar: não sou eu que estou sustentando isso. E por esse motivo, vou deixar todos os links, pesquisas, referências, estudos, tudo na descrição do canal. Mas eu preciso perguntar: enfim, e agora, diante de tantas evidências, eu lhe pergunto, não fuja, não corra, deixe a sua opinião nos comentários. Tem ou não tem alguma coisa aí que realmente não sabemos? Se gostou, deixa o like, compartilhe para fortalecer a nossa amizade e, quem sabe, não coletarmos vários pontos de vista diferentes. Eu sou Wagner Souza, não se acostume com vídeos assim. Forte abraço e até mais.